Aqui nós temos uma prontidão para a descoberta. E é por isso que estamos juntos aqui, nesses encontros. A cada vídeo, nós estamos juntos, investigando alguns assuntos, nos aproximando deles. E hoje eu quero tratar com você da beleza desse encontro com a verdade sobre quem nós somos. É isso que nos aproxima da sabedoria. O assunto é sabedoria, inteligência e conhecimento. Deixa eu começar dizendo aqui para você uma coisa bastante interessante. Em geral, nós somos muito poucos refletidos a respeito disso. Ponderamos pouco, ou pouquíssimo, ou quase nada a respeito desses assuntos que nós tratamos aqui. Então é importante aqui eu lhe chamar a atenção para algumas coisas. Então estamos sempre aqui procurando colocar diante do seu olhar, desse seu escutar, desse seu perceber, como temos que nos aproximar disso sem subestimar a importância e o valor de tudo isso. Então deixa eu começar aqui com um exemplo para você. Todos os dias você assiste TV. Raramente tem um dia em que você não liga a TV. Veja, todos nós temos uma TV. Essa época já foi a época em que televisores era artigo de luxo. Hoje todos têm uma TV. Todos nós assistimos televisores. A cada dia temos televisores mais sofisticados em nossas casas. Assim, todos nós temos uma familiaridade com a televisão. Agora, repare, essa afirmação que eu acabei de colocar aqui, ela é verdadeira ou é falsa? Talvez você diga, não, isso é a mais pura verdade. Sim, todos nós temos contato com a TV. Mas aqui a pergunta é: você tem ciência do que é um televisor? A resposta para isso é claro. A maioria de nós não tem. A não ser que você seja um técnico que tenha formação em eletrônica, especificamente de televisores, você sabe que um televisor ele tem nele milhares e milhares de peças e diversos sistemas, cada um se ocupando com uma certa função para tornar disponível para você o som, as imagens, as cores, tudo funcionando perfeitamente. Então veja, nós não sabemos o que é o televisor, o que é esse aparelho. E, no entanto, nós estamos fazendo uso dele todos os dias. Então, nós conhecemos a televisão porque estamos fazendo uso dela. Nós conhecemos o aparelho de televisor e como ele funciona porque estamos fazendo o uso dele. A resposta é simples: não. Nós sabemos como funciona um carro? Não. Nós sabemos como funciona um computador? Não. E, no entanto,
estamos todos os dias fazendo uso disso. De carros, computadores, televisores, mas não sabemos como isso funciona. E eu gosto dessa ilustração, porque ela é bem prática, ela é bem objetiva. Agora eu faço uma pergunta para você. Você sabe como você funciona? No entanto, todos os dias, você tem algo íntimo, próximo, do qual você tem acesso o tempo todo, é a presença de si mesmo. E, no entanto, repare, você não sabe como você funciona. Você tem pensamentos, mas não sabe como funciona. Sentimentos, emoções. Você sente isso que sente. Você pensa isso que pensa. Você diz isso que diz. Você reage a estímulos e responde a ações na vida, mas não sabe qual é a natureza das ações, a natureza dos pensamentos, a natureza dos sentimentos e das emoções. Você tem emoções, pensamentos, sentimentos e ações, mas não sabe a natureza disso. Assim como não conhece a televisão e o carro e o computador, você não conhece nada sobre si mesmo. Então, não vamos subestimar esses encontros aqui. Aqui nós estamos declarando para você algo que você precisa tomar ciência por si mesmo. Não fique em minha fala, em minhas palavras. Verifique, investigue, tome ciência por si mesmo e descubra o que estamos dizendo. Estamos dizendo que, na vida, não compreender como um televisor funciona, tudo bem. Como um computador funciona, também está tudo ok. Não saber como um carro funciona, ótimo. Não há nenhum problema nisso. O carro dá problema, você chama o mecânico. O computador dá problema, você chama o técnico. A TV dá problema, você chama o técnico. Mas quando você tem um problema, quem você chama? Se você tem um problema de saúde, você procura um médico. Se você tem um problema de cabeça, psicológico, você procura o especialista. Mas até que ponto você pode ser ajudado por eles? Nós sabemos do que estamos colocando aqui para você. Nós sabemos o que você também está ouvindo dentro desse contexto de fala. Você pode estar ouvindo a partir de um fundo que aceita ou rejeita o que estamos dizendo. Mas a grande verdade é que estamos lidando aqui com um assunto que é incontestável. Estamos lidando com um fato. E o fato é, nós precisamos compreender a verdade sobre quem nós somos. E qualquer ajuda que nós tenhamos nesse sentido será algo sempre limitado. Ninguém pode cuidar realmente, psicologicamente, de cada um de nós. Podemos ter ajudas, auxílios, mas ninguém pode compreender a verdade sobre aquilo que nós somos, além desse corpo e dessa mente. Então, a investigação da verdade sobre nós mesmos inclui a compreensão
dessa totalidade de nossa vida, de nossa existência. Nós não somos só o corpo e a mente, como o pensamento nos faz acreditar, e não podemos continuar vivendo a vida sem a compreensão da verdade sobre quem nós somos, como o pensamento nos faz acreditar. E fica muito claro isso quando nós olhamos para a nossa vida e percebemos a confusão em que nós nos metemos. E que ninguém pode resolver isso em nosso lugar, por nós. Quando você sofre de inveja, ciúme, medo, ansiedade, depressão, angústia, preocupação, insegurança nas relações, baixa autoestima, quando o sofrimento está presente nesta pessoa que você é ou demonstra ser, quem pode lhe ajudar? Os nossos médicos, eles têm limitações? Chega um momento em que você se dá conta que a vida, nela, uma compreensão se faz necessária. Não podemos lidar com nós mesmos como estamos lidando com o nosso carro, com o nosso computador ou com o nosso televisor. Nós precisamos tomar ciência da verdade sobre nós mesmos. Aqui a colocação é que a ciência sobre quem nós somos é a ciência do que a vida é. Porque não há separação entre a vida e aquilo que nós somos. Nós desconhecemos a natureza da verdade sobre nós mesmos. O que nós temos sobre quem nós somos é aquilo que aprendemos dentro dessa cultura em que nós fomos educados, ensinados, motivados para viver. Assim estamos vivendo como as demais pessoas à nossa volta, sem a verdade desta ciência sobre quem nós somos. Aqui nós estamos com você nesse aprender sobre o autoconhecimento. É nesse aprender sobre o autoconhecimento que temos na vida uma real visão da vida, da totalidade da vida. Esta é a ciência da sabedoria. Então, sabedoria, inteligência e conhecimento. Essa é uma playlist que estamos trabalhando aqui com você no canal. Na vida, lidar com o viver, com a vida em sua totalidade, requer a presença da sabedoria, da inteligência e do conhecimento. Veja, não se trata do conhecimento que é o conhecimento que nós conhecemos dentro desse contexto técnico para lidar com os assuntos da tecnologia, da ciência, da música, ou da filosofia, ou da psicologia. Aqui se trata deste real conhecimento divino. Um conhecimento que revela aquilo que está fora do conhecido. Então se trata de um conhecimento de uma outra ordem. Não é algo que nós vamos aprender estudando tecnologia. Esse é o conhecimento de eletrônica, de computação, de matemática, de física, de química. Aqui se trata do conhecimento que aponta para aquilo que está além do conhecido.
Aqui se trata da inteligência, que não é a inteligência do conhecimento e da experiência, para lidar com os assuntos desse mundo externo, desse mundo tecnológico, científico. Também não é essa a inteligência. Aqui se trata da inteligência divina. Portanto, se trata desse conhecimento para aquilo que está fora do conhecido. Desse conhecimento que revela aquilo que está fora do conhecido. Se trata dessa inteligência que é a inteligência divina, que é a inteligência de Deus. Apenas quando isso está presente, podemos nos situar na vida em sabedoria. Por isso, esse aprender sobre o autoconhecimento é a base para a vida em sabedoria. É quando podemos lidar com a vida como ela acontece, sem essa desordem, confusão, sofrimento. Algo presente em razão desta ignorância a respeito de quem nós somos. Uma coisa importante aqui é nos aproximarmos desta visão, desta compreensão de que você nasceu para realizar Deus, nasceu para tomar ciência de algo além dessa ideia de alguém que nasceu, de alguém que está vivo e de alguém que vai morrer. Há algo presente na vida, e esse algo presente é a vida do seu ser, de sua natureza divina. A ciência disso é sabedoria. Então, lidar com o outro, lidar com acontecimentos, situações, lidar com a vida como ela acontece, isso é algo que requer de cada um de nós uma aproximação desse momento, livre dessa forma comum de pensar, de sentir, de se mover na vida como, em geral, as pessoas estão vivendo. Aqui, de uma forma clara, nós precisamos tomar ciência de que esse televisor está funcionando, esse computador está funcionando, esse carro está funcionando. Mas nós, como seres humanos, estamos em pane. Estamos com problemas. E é simples essa constatação, é só olhar para o mundo. Não é para esse mundo distante, lá no outro lado do planeta, basta olharmos para as nossas relações mais próximas, a confusão, os problemas presentes em nossas relações em razão desses estados internos em que nós nos encontramos. Essas panes, esses problemas internos. Quando o seu televisor quebra, ou o computador, ou o carro, isso não é tão complicado. Mas olhar para si mesmo, tomar ciência de suas reações, isso requer um trabalho. E não estamos diante de um trabalho tão simples. Estamos diante de uma grande descoberta. Estamos diante da descoberta divina, da descoberta de Deus. Mas isso requer um esvaziamento desse psicológico conteúdo de desordem, de ambição, inveja, medo, ciúme, posse, controle, medos e desejos. Aqui nesses encontros, estamos trabalhando isso com você. Estamos dando uma resposta vivencial para questões que temos na vida.
como, por exemplo, o medo. O que é o medo? Observe as diversas formas de medo que nós temos. Desde os primeiros dias, desde a infância até a velhice, quando chegamos à velhice, porque antes disso, a morte pode acontecer a qualquer um. A nossa vida é uma vida de medo. E não sabemos o que é o medo, o que é lidar com o medo. Não sabemos a verdade sobre o medo. Então, o que é o medo? Podemos descobrir a vida sem medo? Uma vida livre de toda forma de medo? Isso requer uma compreensão direta de como nós funcionamos. É isso que estamos trabalhando aqui com você. A verdade desta revelação, a verdade sobre quem nós somos, é a ciência da realidade sobre quem é Deus, sobre onde Ele está, onde Ele se encontra, qual é a realidade dele. Não há qualquer separação entre Ele e a vida, entre Ele e aquilo que é você, em sua natureza real. Aqui nos finais de semana, sábado e domingo, estamos juntos, aprofundando isso, explorando isso com você. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros e aprofundar essas questões conosco. Eu sempre pergunto, isso faz sentido para você? Se faz sentido para você, já deixa aqui o seu like. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. E aproveita, já se inscreve no canal, ok? Lembrando também a você, nós temos encontros presenciais e também fazemos retiros. E se faz sentido, a gente se vê, ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Não existe o mundo, não existe a pessoa, não existe o eu, não existe esse mim. Se há esse eu, tem o outro. Se há esse mim, tem o mundo. Só há essa consciência. Isso é Advaita, a não dualidade.